Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 1º de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, a vida do corpo. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 5, o Cristo crucificado. Senhor Jesus, a gente aproveita muito melhor a palavra exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, também diante do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante é sempre ouvir a palavra, a gente conseguir distinguir, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né? Aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Jesus. Agora João capítulo 15, versículo 16. Senhor Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Senhor Jesus. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Senhor Jesus. Agora, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Senhor Jesus. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o problema das preferências, ciúmes e divisões. Senhor Jesus. Paulo ficou sabendo da situação da igreja em Corinto, provavelmente porque irmãos que vieram daquela igreja para visitá-lo informaram-no do que ocorria ali. Temos duas passagens sobre esse relato. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós, e alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Também inferimos que esses irmãos talvez tenham levado diversas dúvidas da igreja em Corinto a respeito de casamento, coisas sacrificadas a ídolos e uso do véu. Assim, a epístola também esclarece várias dessas questões. Senhor Jesus. Paulo foi informado de que os irmãos daquela igreja tinham ciúmes e contendas. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Contenda e porfia significam disputas, uma das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Paulo, por intermédio de Timóteo, também alertou a igreja em Éfeso sobre a necessidade
de não promover outros ensinamentos que acabariam gerando discussões ou contendas na igreja. Senhor Jesus. O problema da igreja em Corinto foi deixar de olhar para Cristo e passar a olhar para homens. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Dizer que em nosso meio não existem preferências seria não reconhecer uma característica que é inerente à natureza do homem caído, o partidarismo e as preferências. Ao reconhecer que isso está dentro do velho homem, podemos vigiar com mais atenção o nosso comportamento na igreja, para não permitir que isso gere contendas e divisões. Na igreja, nosso único foco deve ser Cristo, ó Senhor Jesus. Entre aqueles que lideram as igrejas, não deve haver preferência, mas sim deferência. Entre nós, precisamos aprender a dar espaço para aqueles que estão à nossa frente. E quando servimos em igualdade, estamos numa mesma função. Precisamos discernir nas várias ocasiões que surgem quem tem mais encargo por uma determinada questão e, com respeito e aceitação, conceder a primazia para esse irmão. Quando sentimentos de preferências por esse ou aquele irmão ou irmã surgirem em nós, consideremos diante do Senhor e queimemos esse sentimento com o fogo do Espírito Santo. Não vamos permitir que a igreja sofra dano por aquilo que procede de um coração desesperadamente corrupto e de uma boca descuidada. Senhor Jesus. Em vez de nos preocuparmos com homens e suas realizações, nossa atenção deve estar na pregação do Evangelho e na cruz de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Se formos unânimes, creio que seremos muito abençoados. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. O nosso foco na igreja sempre tem que estar no Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E como ele tocou aqui também, a gente tem sempre que perceber a questão do encargo espiritual. A liderança, ela precisa ser pelo Espírito. Senhor Jesus, como ele tocou aqui, a gente precisa ser sensível ao Espírito, ver quem tem mais encargo. Cada um tem uma experiência diferente, não se voltar à palavra de acordo com as experiências, de acordo com situações. E às vezes você cavou mais, você teve mais experiência com determinado ponto na palavra, Senhor Jesus. E aí você pode trazer mais realidade, mais firmeza ali para os irmãos poderem caminhar. E como tocou, a questão toda é o foco ser Cristo. A gente sempre precisa levar as pessoas diante de Cristo. E como ele tocou aqui, a gente não deve ter preferência, mas sim deferência. Deferência é respeito. Você ter um respeito, você ter a pessoa em alta consideração, como respeito por alguém mais velho, alguém que pode te dar um bom conselho. Então, como a própria palavra fala, a gente precisa aprender a viver em humildade, considerar os outros maiores do que nós, Senhor Jesus. Mas principalmente a gente vê a questão do exercício do Espírito. E às vezes o que acontece também, às vezes isso está no ser humano, às vezes você gosta mais do jeito de alguém falar, ou da experiência que o outro conta, ou fala de uma maneira mais brincalhona, então tem algo que já não gosta, já prefere aquele que fala de uma maneira mais séria e tal, Senhor Jesus. Mas no meio disso tudo, a gente precisa aprender sempre a apontar Cristo, Senhor Jesus. Às vezes vem situações, às vezes alguém vem conversar com você, poxa irmão, eu estou passando uma situação assim, tal, aconteceu isso, fulano veio e falou isso. Então você não pode ser aquele que chega e bota mais lenha na fogueira, chegar e falar, não, isso mesmo, aquele irmão, isso tal. Mas você sempre procurar ser um pacificador, sempre levar a pessoa a ver o lado do Espírito, ver ali, poxa irmão, a gente tem que aproveitar essa situação aqui para invocar o nome do Senhor, orar por essa pessoa, se a gente está vendo que a pessoa está com dificuldade e tal, procurar tapar as brechas, Senhor Jesus. Eu sempre falo isso com os irmãos, se alguém ali não te tratou com amor, faltou ali negar a si mesmo, negar a vida da alma ali, é a sua oportunidade de
devolver o mal com o bem, tratar aquela pessoa com amor, você mesmo negar a sua vida da alma, né? Então, quando o outro falha em algo, é uma oportunidade que Deus está te dando de você expressar o Cristo que está dentro de você. Ó Senhor Jesus, eu lembro uma vez, né, um irmão de uma liderança, né, ele veio compartilhar comigo uma situação que aconteceu com ele, né, ele estava com dificuldades lá com uma determinada família e tal, e aí ele foi, né, e conversou com isso com uma pessoa que era conhecida dele já de bastante tempo também, né, também um irmão que servia e tal, e ele foi e falou dessas dificuldades e tal, né, e aí a pessoa ali não soube muito bem aconselhar ele o que fazer, mas aí passou um tempo, né, ele percebeu aquelas pessoas que ele estava com essa certa dificuldade de cuidar, estavam tratando ele de maneira diferente. Aí quando ele viu essa pessoa quem ele confessionou ali, né, confessou ali, né, que estava com essa dificuldade e tal, essa pessoa se aproveitou dessa situação para ir lá nessa família e arrastar a família para o lado dele, né, e no final gerou uma confusão, a família acabou não reunindo em lugar nenhum, né, acabou se decepcionando com o Senhor e tal, e largou as coisas da igreja, né? Então foi algo muito ruim. E aí ele pegou essa situação e conversou com algumas outras pessoas também, né, de liderança a respeito disso. E as pessoas chegaram e falaram com ele, não, isso é um absurdo, como é que a pessoa pode fazer isso com você? Foi uma facada nas costas, tal, se fosse você, ia lá e desmascarava ele na frente de todo mundo, fazia isso, fazia aquilo. Alguns falaram que tinha que pegar e bater nessa pessoa e tal. Ó Senhor Jesus. E aí ele ficou assim nessa situação, né? Todo mundo ali falando com ele, né, para ele tomar uma atitude e tal, e ele ficou pensando, né, poxa, o que eu vou fazer? Né, e aí a gente sentou para conversar e tal, e aí quando ele me contou essa situação, né, antes de contar, né, que tinha conversado com outras pessoas, ele me falou a situação e perguntou assim, e aí, o que eu faço com uma situação dessa? Né, aí eu falei com ele, olha, em primeiro lugar, você precisa perdoar esse irmão, né, Senhor Jesus, você precisa considerar, né, poxa, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né, a gente tem que ver, talvez ele também esteja passando por situações também, né, de repente está frio espiritualmente, né, e tal, a gente tem que procurar ajudá-lo, né, você já conversou com ele sobre isso, assim, né, procurou levar ele na presença de Deus, aí ele falou comigo, falou, poxa, você é a primeira pessoa que falou isso comigo, aí ele contou, né, que outros tinham falado para ele que era para ele bater, fazer, acontecer e tal, e aí ele sentiu paz, né, naquilo que eu tinha falado com ele. Porque realmente, né, é muito mais fácil você chegar e falar, não, se revolta, já que ele agiu com você na carne, vai lá na carne também e tal. Mas é justamente o que Paulo falou aqui, né? Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Que benefício isso traz para nós? Né? Andar na carne, né? Andar segundo o homem, com preferência, né? Considerar um, desconsiderar outro. Qual o benefício que tem? Nenhum. Né? Como eu já estou sempre falando aqui no canal, quando alguns vêm falando a respeito, poxa, essa palavra aí que está falando contra a Bíblia, contra o nome do Senhor, perguntar, poxa, que benefício tem trago isso para você? Né, é o que justamente a gente leu aqui, né, mostrando ali irmãos lá em Éfeso que queriam ficar discutindo, né, contendendo sobre a genealogia, né, sobre fábulas, sobre isso, sobre aquilo, ficar vendo coisas históricas e isso e não sei o que benefício isso traz? Promoviam discussões ao invés de promover o serviço de Deus na fé. Né? Então isso que a gente tem que observar, né? Poxa, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou buscando, está promovendo fé, está promovendo serviço ao Senhor, ou é só a discussão de um assunto? Né? Senhor Jesus, há muitos filhos de Deus, muitos cristãos, muitas lideranças que tratam simplesmente a palavra de Deus, a pessoa de Deus como um assunto. Está falando a respeito de um assunto, não está envolvido com o assunto. Né, Senhor Jesus, como hoje a gente vê, né, na rede social, o pessoal fala do governo, ninguém está satisfeito, isso, aquilo e tal. Agora, falar do governo e estar envolvido com o governo são duas coisas diferentes. Né, você falar da situação e você querer ajudar são duas coisas diferentes. É isso que o Paulo está mostrando aqui. Né, uns falam, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Pois por acaso Paulo morreu por nós? Foi o sangue de Paulo? Né, Senhor Jesus, a gente vê a Bíblia e vê, poxa, quanta ajuda Paulo tem mais. Tudo isso que Paulo fez foi para nos levar a Cristo. E é isso que ele procurou avisar os irmãos aqui. Né? Isso, preferências, ciúmes, divisões, não traz benefício nenhum. Né? Você querer mostrar o erro do outro, querer mostrar que você tem a razão, né? Isso não vai trazer benefício.
Ó Senhor Jesus, a gente precisa, como tocou aqui, né, ter deferência, ter respeito, né, sempre procurar cobrir a brecha uns dos outros, né. Ali a gente vê ali no Velho Testamento, né, quando o povo foi tomado cativo, né, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, né, e aí a gente vê, né, vários profetas foram sendo levantados ali, né, para cada um cuidou de uma parte, né, um reedificou o templo, o outro cuidou dos muros, o outro edificou a cidade, né, Senhor Jesus. Né, e aí quando Neemias foi restaurar os muros ali, né, ele chamava as famílias para tapar as brechas, né, enquanto o muro estava sendo reparado, cada família precisava cuidar de uma brecha. Então nós precisamos ser assim também na igreja, né? Tapar as brechas, ao invés de evidenciar os problemas, a gente precisa ser aqueles que se colocam na brecha, né? Para não deixar o inimigo penetrar, porque o que vai acontecer ali, né? O inimigo vai derrubar um, vai derrubar o outro, e aquilo vai aumentando, daqui a pouco você está cercado, né, de situações. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa aprender, né, a cortar, né, o problema, né, a tapar o buraco, né, Senhor Jesus, senão todos vão ser prejudicados, né, ó Senhor Jesus, né, e como ele tocou, né, a gente não pode permitir, né, que as coisas vão acontecendo, né, por meio do coração corrupto e uma boca descuidada. A gente é muito descuidado, a gente acaba falando, né, as coisas assim, como eu já falei, né, baseado na sua opinião, né, baseado naquilo que você acha que é, né, ao invés de realmente consultar o Senhor e procurar tapar a brecha, né. Por isso que Paulo advertiu ali os irmãos, né, pediu para Timóteo advertir os outros, não fiquem contendendo, não fiquem ensinando outras coisas, voltem para aquilo que pode realmente trazer Cristo, né, para a vida das pessoas. Acontece hoje as pessoas ficam discutindo a respeito de ensinamentos. Poxa, você tem dúvida quanto ao ensinamento? Tenta botar ele em prática, né? Tenta colocar ele em prática. Se for algo muito teórico, você não vai conseguir. Agora, se for algo realmente que te leva no Espírito, né, te leva a tocar no Senhor, poxa, aquilo ali você vai levar para frente, você vai experimentar e vai levar outros a experimentar também. Por isso que eu sempre encorajo a questão do invocar o nome do Senhor. É o que eu experimento, é o que eu faço, estou sempre fazendo. Né? Alguns no começo falam, não, isso é a doutrina da sua igreja, não tem por que fazer isso. Aí eu vou procurando mostrar na Bíblia, né? Mas, como eu sempre falo para as pessoas, eu não quero ficar convencendo ninguém com argumento nem nada, mas simplesmente mostrar, porque às vezes a gente lê algo na Bíblia e passa batido, né? Você está com outro foco na Bíblia e você não percebe aqueles pontinhos ali, né? Ó Senhor Jesus. Mas aí, à medida que você vai experimentando, né? Tendo experiência com o Senhor, na presença do Senhor, né? Eu mesmo no começo, quando eu vi o invocar ali e tal, né? Eu orei ao Senhor para ter experiência, o Senhor me deu experiência e continuo, né? Sempre ali indo diante de Deus, né? Diante do Senhor, né? Não tratando o Senhor como um assunto, mas realmente, né? Como um Deus vivo e verdadeiro, a quem eu preciso estar todo o tempo ali na presença, né? Ali, sendo conduzido pelo Senhor, sendo orientado, sendo influenciado por Deus, ó Senhor Jesus, para falar aquilo que Ele quer. Né? Hoje Deus não vai usar mais aquela voz do céu, né? Abrir a nuvem e tal, e aquela voz no meio de relâmpagos para falar. Ele vai usar o homem. Então ele precisa de nós, que a gente tenha discernimento, que a gente saiba transmitir, né, a palavra. Eu procuro aqui sempre no canal transmitir as coisas de maneira simples, né, coisas simples, com experiência, né, tocando aqui, né, podia até complicar um pouco mais, botar mais versículo e tal, mas não, é para a gente ser simples mesmo, né, para a gente conseguir compreender o que está aqui. Né. Muitas lideranças leem, né, o alimento diário, leem os livros, mas eles não falam qual é a fonte. Aí todos ficam olhando ali, uau, fulano tem essa palavra assim, tal, como que ele sabe disso? Ele não revela a palavra. Mas aqui no canal eu faço questão, né, de ler o alimento diário, de mostrar onde está a fonte. E que, né, e como a gente sempre fala nas reuniões, né, o alimento diário não tem o do professor e do aluno. É um alimento diário só, é um livro só. A gente precisa ter experiência com o Senhor, tocar na palavra, né, e as nossas experiências vão trazendo vida. Da mesma forma, ao ler a Bíblia, a gente precisa extrair vida da Bíblia. Trazer a Bíblia para a nossa realidade, para o nosso real. Né? E aí a gente vai mudando a nossa realidade, né? E fazendo a realidade de Cristo a nossa realidade. Por isso é importante a gente focar no Senhor, né? Ao invés de preocupar com o que o homem está fazendo, se está realizando isso e aquilo, se está aparecendo ou não está aparecendo, a gente precisa focar no Senhor, né? Focar no Evangelho, na cruz. Né? Para isso que o Senhor nos chamou.
né, e como ele tocou, né, se a gente aprender, né, viver no Espírito, a gente vai ser um, e se nós formos um, o mundo vai crer. Né? Então não é uma questão de convencimento, mas uma questão de unidade, e essa unidade só se dá no Espírito. Né? É isso que a gente precisa ficar sempre impressionado, né? De a gente ter a mesma direção, o mesmo foco na palavra. Não quer dizer que a gente não possa ter ministérios diferentes, né? Como eu já falei aqui, né? O alimento diário, a palavra não são só para os irmãos que se reúnem conosco, serve para qualquer irmão que se reúne em qualquer igreja, qualquer doutrina. É simplesmente uma palavra para que a pessoa possa ir diante do Senhor e desfrutar a palavra, independente se ela gosta da doutrina X, da doutrina Y, da igreja A, da igreja B, mas é simplesmente algo que ela possa refletir diante do Senhor e trazer de maneira prática para o seu viver. Né? A gente precisa exercitar o Espírito de maneira individual e a gente precisa ter unidade para a gente poder manifestar a vontade de Deus, né? Fazer o vencedor coletivo, o filho varão. A gente não vai conseguir fazer isso individualmente. Individualmente precisa desfrutar para poder encorajar outros, estar bem diante do Senhor, mas para produzir o filho varão, só na unidade do Espírito. Então o Senhor ele quer que a gente atue, né, nas duas situações ao mesmo tempo, e é pelo exercício do Espírito, né, Senhor Jesus. Por isso falou, a gente não deve ficar em contenda de palavras, em genealogias, e fazer estudo disso, daquilo e tal, mas realmente procurar algo que promove a fé, algo que te leva a crer mais no Senhor, a estar mais firme diante de Deus, estar na presença dEle. Esse é o intuito da palavra e também é o intuito do canal, que a gente se torne mais íntimo de Deus, a gente conheça o íntimo de Deus, né? Aquilo que está no coração de Deus, porque Ele tem aberto para nós, né? Já não nos chama servos, né? Mas nos chama amigos, porque Ele tem nos falado, né? Tudo, né? Aquilo que Deus quer transmitir, não tem nos guardado nada. Então a gente precisa realmente valorizar, né, o dispensar de Deus, né, e aí é de cada um, né, exercitar o Espírito e, né, exercitar a fé, crer, né, e como eu sempre estou insistindo, né, ouvir o falar do Senhor na palavra, né, isso é o principal, ouvir a própria voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, assim a gente vai ser edificados juntos, né, para formar aquilo que o Senhor quer, né, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.